É uma notícia de última hora, pelo menos à gravação deste vídeo, não sei se na publicação, que eu ainda demoro um bocadinho a editar, mas o Chega vai avançar com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa por causa do caso de Luís Neves. E entretanto já tivemos algumas respostas, nomeadamente a resposta de Eurico Brilhante Dias. Eu não consegui descobrir a notícia, mas quem tiver essa oportunidade que verifique. Eurico Brilhante Dias diz basicamente que o Chega está preocupado em atacar as instituições, nomeadamente a Polícia Judiciária, porque, ele não disse desta forma, mas vou dizer, tem o rabo preso com algumas coisas. Tem graça perceber que o Partido Socialista, que decidiu genericamente ignorar o caso do Ministro da Administração Interna, esses não têm o rabo preso. Ok, certo, faz todo o sentido. Vamos ver André Ventura a anunciar a Comissão Parlamentar de Inquérito para setembro, que é quando os trabalhos do Parlamento voltam a abrir, e depois vemos também alguma resposta de Eurico Brilhante Dias, que também disse que eventualmente vai haver uma comissão proposta pelo Partido Socialista, no caso do Ministro da Educação. Vamos ver e fazer uns comentários. Esta é sempre uma opção política que diz no fundo isto. Se as instituições estão em causa, se o seu regular funcionamento está em causa, se aqueles que deviam investigar foram capturados ou podem ser usados contra os adversários políticos, então as instâncias e a democracia têm que se proteger substituindo o governo que tem. O país teve um ciclo de 4 eleições num período muito curto. Creio e estou convencido que a maior parte dos portugueses não deseja eleições antecipadas e quer resolver este problema, indo tão longe quanto é preciso ir, escavar tão longe quanto é preciso fazê-lo, quer resolvê-lo em nome da transparência, da luta contra a corrupção, da limpeza que é preciso fazer nestas instituições, mas não quer provocar eleições que não sejam absolutamente necessárias. Entendo, como Presidente do Chega, que não devemos, neste momento, provocar um cenário de crise política que deva ou que possa ser resolvido de outra forma. E ainda acredito que pode ser resolvido de outra forma. Dei hoje indicações à liderança parlamentar, depois de reunir todo o grupo e todos os deputados, para avançar ainda no dia de hoje com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa a partir do início da próxima sessão legislativa aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Antes de ouvirmos o resto do anúncio, André Ventura faz mais algumas declarações, no fundo justificações para o avanço, mas é interessante pensar primeiro nas respostas. O Ministro da Administração Interna já se manifestou sobre a CPI que o Chega propõe para setembro. Não sei se viram, mas basicamente Luís Neves diz, e por isso é que eu não vou mostrar a notícia, acho que não há necessidade, mas confirmem, diz ainda bem que avança, porque basicamente ele está disponível para responder em todas as instâncias necessárias para esclarecer os portugueses e que está a reunir a documentação para apresentar ao povo português. Tem graça que essa documentação, não sei, deve estar guardada ou num banco qualquer, deve estar guardada num cofre de última tecnologia porque ela não aparece. Mas pronto, vamos partir do pressuposto que ela existe e que vai ser mostrada. Mas o mais engraçado a isto foi a resposta do Partido Socialista. Eu achei um piadão. Eurico Brilhante Dias diz, e depois fazem este anúncio em simultâneo com o do Chega, porque quem tem olho é rei, em terra de cegos, como se costuma dizer, e o Partido Socialista faz este anúncio. Nós avançaremos com uma CPI em simultâneo e à mesma hora que André Ventura está a anunciar uma verdadeira CPI, o Partido Socialista está a apresentar uma quase hipotética CPI, que no fundo não deixa de ter graça, mas o Partido Socialista diz, nós avançaremos com uma comissão parlamentar de inquérito ao Ministro da Educação se verificarem falhas políticas às questões que nós enviamos ao seu Ministro. Portanto, agora vão esperar pela resposta do Ministro para decidir se avança ou não. E, portanto, eles decidiram colocar a hipótese da Comissão Parlamentar de Inquérito, vejam bem a jogada política, para dizer que também estão a fazer oposição ao Governo, coisa que não estão, evidentemente, porque anunciaram uma quase Comissão Parlamentar de Inquérito. É engraçado marcarem uma conferência de imprensa para isso. Mas dito isto, é questionado Eurico Brilhante Dias se estava a par. Bom, o Chega também está a apresentar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tem alguma correlação? É a mesma coisa? O que é que querem fazer? O que é que se pretende? E Eurico Brilhante Dias diz, bom, o Chega não foi
tão crítico ou crítico de forma tão veemente com o Ministro da Educação. E, portanto, só me leva a pensar que o Chega quer atacar a Polícia Judiciária e as instituições genericamente, precisamente porque está com o rabo preso por causa de ligações ao 1143 e por causa de questões dos seus financiadores. Caramba, era mesmo isso. Apanhou-nos, senhor deputado. Era mesmo isso. Obviamente, nós estamos presos e, portanto, estamos a atacar as instituições. Faz todo o sentido. Senhor deputado, talvez seja por isso que o seu nome do meio seja brilhante, porque realmente foi mesmo perspicaz da sua parte. O Chega está a avançar com uma CPI porque tem o rabo preso com o Ministro da Administração Interna, porque ele tem conhecimento de ligações ao 1143 e de problemáticas associadas aos financiadores do Chega. É mesmo isso, senhor deputado. Descobriu, acertou em cheio. Por isso é que se chama Eurico Brilhante Dias. Os seus pais acertaram mesmo no seu nome do meio, porque realmente é uma mente brilhante, é iluminada, é uma inteligência transcendente, é uma figura absolutamente impecável do ponto de vista intelectual e descobriu... Vamos lá ser honestos e deixar-nos de brincadeiras. Quem é que acham que está com o rabo preso? O Partido Socialista, que nem sequer tem coragem de fazer oposição ao caso mais grave da atualidade do ponto de vista de ministros de um governo ao qual deveriam ser oposição? Ou a uma falha, sem dúvida nenhuma, técnica, uma imprudência governativa que aconteceu e que gerou um desastre na educação. É que, para todos os efeitos, se estivermos a medir individualmente a autoridade dos ministros de Luís Montenegro para continuar, eu acho que tem muito mais legitimidade para continuar o Ministro da Educação do que o Ministro da Administração Interna. Porque o Ministro da Educação colocou-nos neste desastre. Um desastre que é absolutamente imprudente e mesmo esse eu acho que se deve demitir. Mas o próprio já disse que coloca o cargo à disposição se por alguma razão as auditorias que vão ser feitas atribuírem responsabilidade política ao Sr. Ministro. E, portanto, ele está disponível para abandonar o cargo. E eu acho que ele deve abandonar. Mas a questão é a seguinte: é mais grave uma falha e uma imprudência governativa que realmente gerou este caos nos exames, ou é mais grave a hipotética responsabilidade criminal? Fica para a análise. Eu, da minha parte, não tenho dúvidas de qual é que é mais grave. Mas vamos ver a segunda parte e terminar o vídeo. Não foi uma decisão que tenha tomado de ânimo leve. E não foi uma decisão que este grupo parlamentar tomou de ânimo leve. As instituições devem respeitar-se mutuamente e todos devem contribuir para que haja equilíbrio entre elas. Esta não é uma comissão parlamentar de inquérito contra a PJ, nem contra nenhum órgão de investigação do Estado. Esta é uma comissão parlamentar de inquérito para saber o que aconteceu na PJ durante o tempo de Luís Neves, que possa ser tão grave que leve ao silêncio de todos e à gravidade destes factos em que se usou e abusou dos meios públicos para fins que ainda não percebemos exatamente quais são, mas que ou são políticos, ou privados, ou patrimoniais. É suficientemente grave para que um partido que lidera a oposição não tenha medo e saiba que há momentos na vida das instituições em que deve fazer o certo, mesmo correndo o risco de que estas instituições tenham também qualquer acerto de contas ou vingança a querer fazer com esse partido ou com esses dirigentes. Sim, mas parece-me relativamente evidente que há a mãozinha da maçonaria. Isso é verdade, quer dizer, se vocês olharem para a magnitude da timidez dos partidos da oposição genericamente, não falo do Chega, porque o Chega foi o único desde a primeira hora a manifestar-se deste ponto de vista e a fazer oposição. Mas se olharem posicionamento do Partido Socialista, posicionamento do Bloco de Esquerda, LIVRE, PCP, PAN, JPP, etc. O que vocês veem é uma timidez absoluta face a uma situação provavelmente das mais graves que este Executivo já teve. E, portanto, andamos aqui a fingir que não há qualquer tipo de... Enfim, como lhe chamam mesmo André Ventura, eu acho que também se referirá a isso pessoalmente, mas como lhe chama André Ventura, poder oculto. Só pode ser uma coisa como mãozinha da maçonaria, ou, pelo menos, acreditarem que Luís Neves, se cair do Executivo, não vai cair sozinho e vai levar pessoas com ele, nomeadamente face às informações a que teve acesso enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Não sei qual dos dois será, mas os dois são graves e parece-me evidentemente que será um dos dois. E termino com isto. Acho interessante o Partido Socialista fazer uma jogada demagógica de figuras absolutamente reprováveis e virem a público e dizer, bom, nós vamos talvez
vez anunciar uma comissão parlamentar de inquérito à mesma hora. O que se passou aqui hoje foi um exercício de comunicação miserável do Partido Socialista, que sem nada para anunciar marca uma conferência de imprensa para dizer: bom, deixa lá ver, talvez nós daqui a um tempo possamos marcar uma comissão parlamentar de inquérito à questão da educação, enquanto ficam caladinhos sobre o Ministro da Administração Interna. E tem graça, e termino com isto, que o próprio PCP, que muitas vezes são uma oposição feroz a governos à direita, não digo de direita, porque o PSD não é de direita, mas de governos à direita, estiveram mais preocupados em criticar a intensidade da oposição do Chega do que em fazer eles próprios oposição. Diziam: bom, nós esperávamos mais do Chega, o que é que querem mais? Só se quiserem uma moção de censura. E eu acho que brevemente ela fará sentido se seguirmos esta linha histórica deste governo, deste executivo e da atuação dos ministros e do primeiro-ministro. Mas acho que é importante, antes de avançarmos para novas eleições, e eu acho que este mandato não chega ao fim, já o digo desde o início, mas antes de avançarmos para novas eleições, acho que é importante que as pessoas compreendam porquê. E essencialmente estamos a falar de uma cada vez menor legitimidade e autoridade deste executivo, e brevemente acho que cairão de podre. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.